minhas grandes produções, e essas aqui são as minhas pequenas produções. Muita gente acredita que apenas as grandes produções são agro, e as pequenas produções são denominadas agricultura familiar. Mas eu sinto em te dizer que ambas são agro. Será? Antes de responder essa questão, primeiro a gente precisa entender por que as pessoas acham isso? Por que é importante que se ache isso? E só então responder se isso é verdade ou não. Então, bora pensar um pouquinho? Historicamente, se você parar para estudar, existe uma constante. A classe no poder ela é sempre uma minoria e essa minoria controla a maioria baseada em uma mentira. O poder de rei foi dado por Deus, né? Tipo, o direito divino. O faraó é a encarnação de Horus. A Taylor Swift é a artista mais revolucionária da geração. Enfim. E a hora que essa mentira não sustenta a opressão, geralmente uma revolução violenta tira essa minoria do poder. A mentira que a gente vive hoje, que a classe no poder usa para se manter no poder é: não existem classes. Para fazer você acreditar nessa mentira, eles vão usar todas as ferramentas possíveis. Uma das mais claras que você pode perceber essa doutrinação ideológica é a linguagem. Se você compra uma máquina, você investiu um dinheiro. Se você contrata uma pessoa para operar essa máquina, você aumentou o seu custo. As pessoas deixaram de ser trabalhadores e passaram a ser colaboradores. A pessoa que tinha uma loja antes era comerciante, agora são todos empresários. O trabalhador autônomo é o empresário dele mesmo. Foi implantado nas pessoas a vergonha de serem trabalhadores. Essa é a classe que ninguém tem que querer estar. Você tem que querer investir, tem que montar seu próprio negócio. Você apaga a própria noção da existência dessa classe para que ela nunca se junte. Porque ninguém tem mais consciência de classe do que a classe que domina. E você vai ouvir variações desse discurso em vários âmbitos, porque ele é muito eficiente para o objetivo da elite capitalista. Se toda mudança histórica ocorre por ações coletivas, eu só preciso fazer com que não haja coletivo. Por isso vivemos uma época tão individualizante, e ao mesmo tempo existe o discurso pequeno, médio e grande são o agro. Se não há diferenças, não há grupo. O meu interesse é o mesmo que o seu interesse, porque somos iguais, então lute pelos meus interesses. Eles precisam que você aplique a lógica do pequeno e médio ao grande para direcionar a culpa. O grande não opera pela mesma lógica porque ele tem poder político, ele tem controle do Estado. A elite pode queimar dinheiro hoje se isso significar muito dinheiro daqui a 5 anos. Uber, Netflix, Nubank, todos funcionaram no prejuízo durante anos para dominar o mercado ou criar um monopólio. E o agro usa essa mesma ferramenta. Não faz sentido colocar fogo na própria colheita, isso seria muito prejuízo. Mas como não faz sentido se isso já foi feito várias vezes? Seja queimando café, seja estocando queijo. Esse ano mesmo a gente viu um monte de tomate sendo jogado fora para não cair o preço. Não faz sentido para o pequeno e para o médio produtor, porque ele só tem aquilo. Para quem tem cidades e mais cidades de propriedade, não faz diferença nenhuma. E se queimar 2 fazendas significa que suas outras 8 vão lucrar muito mais, eles não vão pensar 2 vezes. Quem não tem esse luxo é você, que se atrasar uma parcela, o banco vem bater na porta da sua casa. Só que eles são uma minoria, então eles precisam que a maioria defenda o discurso deles. O agro só quer tirar a culpa do agro, mas nunca apresenta uma solução. Eles sempre falam, são criminosos. Realmente, são criminosos que financiaram o desaparelhamento dos órgãos que combatiam incêndio. São criminosos que orquestraram os incêndios para que todos ocorram ao mesmo tempo. São criminosos que têm contato com a elite e eles avisam disso. Eles só não querem a culpa para poder continuar fazendo. Você que é pequeno e médio agricultor, você que tem uma loja e se chama de empresário, vocês acham que vocês são a mesma coisa? Então faz o seguinte, abre a folha de pagamento de vocês e veja se tem algum deputado do MDB, um senador do União Brasil. Vocês não fazem parte da classe deles. Se você não pode queimar a sua terra, se você não pode ter um rombo de 42 bilhões e mesmo assim continuar funcionando, você não é um empresário, você não é um empreendedor. Se você trabalha, você é trabalhador. Ponto final. A bancada ruralista tem de 120 a 200 votos. De 513 deputados federais, 40% do Congresso representa os interesses de uma classe só, e não é do pequeno e médio agricultor. A Lei de Terras de 1890 foi literalmente a elite agrária garantindo, através da política, que por mais que não tivessem escravos, qualquer trabalhador estaria mais perto de um servo do que qualquer outra coisa. Se você, o livre de ideologias, o produtor rural iluminado, ainda acha que faz parte do agronegócio, me diz quantos tratores você ganhou do governo em 2022.
Porque o Bolsonaro tirou 90 milhões de auxílio emergencial e comprou 250 tratores para os deputados do agro. Quantos você recebeu? Porque você é do agro, então você ganhou um trator de graça do governo, não ganhou? 104 deputados são advogados, 84 são empresários. Entende a burocracia do Brasil? Entende que pequeno e médio comerciantes não são empresários? Ah, por que é difícil empreender no Brasil? Porque se você acha que o Estado não funciona para você, não é porque o Estado não funciona, é porque você não faz parte da classe que controla o Estado. A guerra de classes existe e eles são desesperados porque sabem que não tem número para vencer. A única arma deles é convencer que você é do time deles. Para fazer isso, eles precisam que você seja burro, que não tenha filosofia, sociologia nas escolas, que os únicos meios de comunicação apresentem os mesmos valores, para a única ideologia que você segue ser a que te coloca a serviço deles. Não existe teoria da conspiração, não tem um Jorge Soros, um Illuminati, não precisa ter. Magazine Luiza e Havan querem a mesma coisa, têm exatamente o mesmo interesse em subir a taxa dos produtos importados. E pela burguesia, esquerda e direita votam tranquilamente juntos. Mas se você quer entender a diferença entre rico e burguesia, veja o caso da Deolane e do Gustavo Lima. Os dois são ricos. Os dois, supostamente, cometeram o mesmo crime. A Deolane foi presa. O Gustavo Lima foi avisado que seria preso e saiu do Brasil. Um desembargador derrubou o seu mandato para ele voltar, fazer um show e sair do Brasil de novo. Entende? Por mais que os dois sejam ricos, a elite tem poder político. Ela nunca vai ser ameaçada pelo sistema, porque ela controla o sistema. Veja bem, eu não estou dando minha opinião aqui, eu estou te explicando. Se você discorda, não é porque você tem uma opinião diferente, é porque você é burro. Quem prega consciência de classe está pregando ideologia, está querendo socar aquela baixa ideologia. A ideologia é marxista, mas o problema não é ser ideologia marxista, o problema é você querer socar aquela baixa ideologia. A guerra de classes existe, quer você queira, quer não. A questão é, quando você ignora ou finge que ela não existe, significa que você está contra a sua própria classe. E sabe por quê? Porque você está contaminado por ideologia. E um pouco de estudo do mundo real ajudaria a se libertar. Mas para isso, você precisa perder essa vontade de se vestir de rei do gado e começar a olhar quem está do seu lado e quem não está. Quando escravos lutam contra outros escravos, o mestre é quem vive livre.